Ora, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como quiserem. No tempo em que ouvirem ou deixarem de ouvir esta mensagem. Ora bem, como vocês sabem, no efeito científico da transmissão de um dado qualquer na realidade que tem atenção por outros mais, acontece reações. Ora, as reações são a ruídos. E os ruídos, por norma, estão associados a informação, antes de tudo. E já que nós somos informativos, normalmente temos em conta ir ao encontro de outra informação. Se prestarmos atenção. Um dia destes, alguém disse-me que há uma frase do to be or not to be, ser ou não ser, como já o budismo dizia já há bastantes anos. No fundo, é não ser, porque no fundo o melhor é não ser. Porque como nós observamos e como vocês que prestam atenção podem observar, vocês estão a reagir à informação. Isto é científico, não é? E a informação é simplesmente ruído, não é? Que tem palavras e etc. E pronto, e conceitos abstratos e subjetivos. Que não são propriamente, ou podem não ser, a expressão de nada. Simplesmente expressão de uma coisa qualquer. Que prestam atenção. Por vezes, sem dúvida, que há um desagrado em vários aspectos de observação e de atenção que vemos noutras pessoas. E sem dúvida que até a própria reatividade de observação a esses detalhes que não estão a funcionar será algo que não é propriamente positivo, contudo, também não é propriamente negativo, pois está a objetivar ou a tentar objetivar uma observação que lhe parece errada. O erro, o que é o erro? O erro é a nossa necessidade de corrigir alguma coisa que sentimos que está mal. Mas nada está mal porque tudo nesta vida é mais ou menos erróneo sempre e ao mesmo tempo belo, não é? Em quase tudo. Portanto, e depois, se todos nós que tivemos a capacidade de ser criancinhas, em princípio percebemos que, pronto, é uma mensagem tipo simples, não é? Portanto, tudo que prestamos atenção vai se tornar nosso, para se tornar alguma coisa mais através de nós, que pode se tornar, se nós não tivermos a capacidade de viver as emoções de uma forma não com alguma abstração, não tão intensa. E então, por vezes, é preciso fazer uma espécie de abstração sobre a própria emoção para que ela possa respirar. E isso é bom. Quando vivemos as coisas intensamente, em princípio pode acontecer assim coisas muito bizarras. E pronto. É interessante que a emoção é algo magnífico, no sentido que nos transmite várias sensações, mas sem dúvida que elas só, no fundo, exponenciam o nosso potencial de criar, sendo que é só o nosso potencial a criar e esse só consegue ser tudo, não é? Eu creio que as pessoas se entendem que por vezes foram alguma vez rudes com crianças ou com coisas que no fundo são simples.
no fundo, mesmo que não queiram, acabam por criar isso nos outros. E portanto, os que de algum modo foram vítimas de alguma rigidez verbal, portanto, sonora e informativa, portanto, a experiência dessa autocomparação informativa em nós, que nos produz a emoção, que transcreve o sentimento que está associado ao próprio exercício de atenção que nós estamos a fazer. Portanto, de algum modo, é uma escolha entre prestar atenção ou não prestar atenção, pois qualquer coisa que tenhamos a capacidade de prestar atenção é possível. Pronto, e é só isso. Espero que de algum modo os dias de chuva venham trazer alguma paz, no sentido de algum sossego, por entendermos que as irregularidades não devem ser objetivadas, e nós somos, e portanto praticamos a objetivação da irregularidade na moda, em tudo, não é? E pronto, é bom, mas pronto, por vezes temos que entender que é só uma expressão irregular de algo extremamente simples, que é a nossa atenção. E depois, pronto, aquilo que prestar atenção está associado e vai ter efeito em nós, em cada um que prestou atenção, sobre essa questão. Por vezes nós temos a capacidade de criar, portanto, como é que eu ia dizer, tempestades num sítio que, em princípio, não há tempestades. Nem pode haver tempestades, pois o exercício é simples. Toda a gente toda a gente é que tem a capacidade de o fazer. Da mesma forma, nós conseguimos criar coisas minimamente aceitáveis e portanto, com o tal vulto que seja cada vez mais alto, se calhar, se quiserem, expô-lo à altura. Mas, de qualquer modo, todos procuramos uma coisa qualquer, que, no fundo, é sempre nós próprios. No fundo, é só nós próprios. Portanto, no fundo, eu estou a prestar atenção à minha própria condição. E por acaso, quando ouço música, então, continuo a prestar atenção à minha condição. E, no fundo, todas as associações vibracionais à minha volta, todas elas são o efeito delas em mim. Portanto, é sempre uma autocomparação constante. Até a minha própria imagem o é. E isso é interessante, é um exercício de espelho. Parece que estamos a ver espécie de imagens e espelhos que, no fundo, isto é, se formos a prestar a tal atenção visual. Se não prestarmos a atenção visual, temos outras sensações que são mais interessantes, no sentido de que não nos exponencia tanto a criatividade. E pronto. E acabou. Portanto, o melhor é não prestarem atenção, contudo, o melhor é prestarem atenção. Parece-me uma questão de um exercício de tensão de nós próprios, capazes de
e uma certa aceitação que tem que ser feita, no fundo, e que deve ser feita. E, portanto, percebermos que, ok, a economia é isto, não é? A economia são os valores que estão associados à decisão de outros, porque somos relações humanas, não é? E, portanto, antes de tudo, somos... Por vezes temos que... Bom, já estou aqui parado no tempo a pensar no que estou a fazer. Não é nada a fazer. O que é fixe é falar, eu fazer estes vídeos comigo próprio. Não é que como é que mais alguém poderia estar aqui comigo em silêncio, não é? Simplesmente à espera, numa espera que não respondia, que não tinha feedback, que não tinha autoidentificação. Só digamos que os seres que poderão ter ou não expressar autoidentificação é que poderiam estar associados a algo que tem vida, tem expressão de vida, não é? Sentido em movimento, não é? Mas pronto, creio que toda a gente às vezes trabalha demais e presta demasiada atenção a demasiadas coisas. E pronto, e depois a experiência às vezes pode ser assim demasiado louca. Não podemos saber separar-nos disso. É difícil, eu compreendo que é difícil, eu também o sinto. Mas pronto, acho que é o meu problema é às vezes sentir, não é? Estou sempre a sentir, mas pronto. E racionalizar, e pronto. E esta é uma dança entre o corpo e a mente. Estou sempre a dançar sobre a minha própria percepção do tempo e da realidade. E de todos os sinais que me vão expressando, seja lá o que for. E pronto. E que depois pode ser mais ou menos descrito, objetivado, mas que não tem propriamente objetivação, porque aquilo foram simplesmente as experiências que nós tivemos, como sinais corporais, que pronto, que nós poderíamos transcrever em poesia, música e por ali fora. E acho muito bem que isso é a melhor arma para conduzir as emoções para outro sítio qualquer, seja lá para onde for. Cantem, expressem a loucura, seja lá o que for, que é a dor. E no fundo, né, quem canta seu mal desespanta, é mesmo assim, no fundo, cantar é remover a sua própria dor. Contudo, quem prestar atenção poderá, eventualmente, abraçar essa dor. Convém que se entenda isso. Afinal de contas, é uma questão... pronto. É o que divide o lado puramente animal com o lado puramente racional. Então estás aí, não, assim,
Ora bem, a nossa capacidade de criar, através da observação, seja lá do que for, é muito grande. O potencial é mesmo brutal. E, portanto, quanto mais atenção, de algum modo, prestarmos ao que estamos a fazer, ou o que está a acontecer, existe sempre uma espécie de sensação e acréscimo de sensações que nos fazem produzir mais criatividade no seu melhor. E, portanto, de algum modo, como nós sabemos, quem está a prestar atenção, por exemplo, ao futebol, está a viver aquele momento. Ponto. Vive-o intensamente. As discussões e ou as alegrias associadas ao futebol estão associadas à partilha daquela emoção, de noção de justiça, ou noção de capacidade do jogador, ou noção de atenção do árbitro, seja o que for, que está associada à conversa da parte que estão a observar de um fragmento de um jogo. E, no fundo, por vezes parece que prestamos demasiada atenção a fragmentos. Sem dúvida que qualquer fragmento expresso nesta natureza, na natureza, é de uma complexidade imensa, quase interminável, não é? Mas através da história e através da atenção e através da abstração, milhares tiveram capacidade, milhares não, mas alguns tiveram capacidade de desenvolver skills. Isto tem a ver com a atenção. No fundo, quase todas as coisas que nós conhecemos deve-se à atenção e, portanto, deve-se à nossa capacidade de criar através da atenção. Creio que não será um erro tentar criar noções existenciais de nós que não somos nós. Contudo, creio que é a melhor forma de nos expressarmos a nós próprios. Mas a opinião dos outros sobre essa condição, mesmo que lhes pareça mal, não deve interferir na minha decisão. Ok? É só isso. Creio que, no fundo, isto depois vai ter aqueles exemplos das aulas, não é? As aulas, sei lá, da quarta classe, da segunda, da terceira, não, por ali fora, não é? Em que, de algum modo, a atenção que está associada ao exercício de prestar atenção ao professor, assim, não deve ou não deveria ter faltas de atenção e, portanto, irregularidades que não estão a condizer e, portanto, quando as irregularidades não estão a dizer, quer dizer que existe uma falha na comunicação que pode não estar associada à capacidade do professor a explicar, mas também pode estar à incapacidade de o aluno entender. Contudo, pronto, isto depois são as dinâmicas exercidas pelos professores deveriam criar esta capacidade de recriar a explicação para explicar cada vez melhor qual é
o propósito, não é? E quando se explica o propósito, explicar o porquê. Explicar o porquê, parece que às vezes as mensagens, pronto, não explicam porquê. E quando as mensagens não explicam porquê, elas levam-me à confusão. Por exemplo, como por exemplo, qualquer coisa que me esqueci. O que é bom, porque assim, pronto, pude não pensar em qualquer coisa. Se calhar é aqueles momentos de paz, não é? Que um gajo, pronto, apaga, pronto, tem ali um momento de paz, é fixe. Se não pensou, esqueceu-se, não é importante, ainda bem. Se calhar era importante, mas tudo é importante quando nós damos atenção. E no fundo, existe um exercício que parece que nós estamos condicionados uns pelos outros, associados a essa mesma condição de procura de uma verdade que só pode estar em nós, mas que nós procuramos nos outros. E não é que nós procuremos nos outros, é o efeito dos outros em nós, na nossa própria atenção, que cria essa mesma sensação. Em que não é sensação, mas no fundo também, lá está, é sem dúvida, é, um comportamento, pronto, social e animal, não é? Pronto. E portanto, no fundo é quando as variedíssimas, como é que eu ia dizer, as variedíssimas não sei como é que eu ia dizer. Ainda bem que não estão a prestar atenção, que isso é que é importante. Se já deviam estar a dançar enquanto eu peço ao grande dragão para me pôr a dançar e pronto. Deixar-me dançar o resto da minha eternidade, viva, não é nada. E fazer as minhas coisas ridículas. Não é nada. É só isso. E pronto, se quiserem pôr música, eu canto por cima e o pessoal diz: isto está horrível. Eu, obrigado. Que é a minha capacidade de criar qualquer coisa que não tem propriamente uma objetivação sobre o que é. E assim parece melhor, é uma coisa muito mais simples, no sentido do que é. O que é a minha sensação corporal da vivência e, portanto, como tal, quando ela não sabe dar respostas, precisa portanto, de comunicar de uma forma mais ou menos sensorial, que tem a ver com o som e com a atenção. No fundo, o som cria atenção e pronto. E a partir daí tudo, não é, pode acontecer sobre esse caminho de atenção. É só isso. Parece-me bem. Há uma natureza sem dúvida interessante. Não queria propriamente. Enquanto que, no fundo, é uma coisa interessante. No fundo, há duas interpretações, mais ou menos, sobre o que é que será Deus, não é? Duas ou mais, pronto, mas duas que me estão assim à cabeça. Uma coisa é quase como nós nos separarmos dele, não é? Criamos como uma espécie de um além, mas que está separado de nós. Depois existe uma espécie de aceitação da sua própria harmonia,
onde nós nos concebemos como Ele próprio sendo no tempo e, portanto, Ele próprio tentando dar a sua própria criação. Não é? Portanto, pronto, a sua própria criação somos nós próprios a sermos criativos no mundo, e de forma a que em vários estados conseguissem processar informação dos variadíssimos ramos de atenção. É incrível como, de algum modo, pronto, existe um desagrado, não é? Na minha expressão. Eu não a vejo nada nem judaísta, nem, pronto, talvez taoísta, porque eu sou assim mais ou menos taoísta, no sentido em que eu uno o universo. E isso é um bocadinho solipsismo, pronto, é a minha aceitação falsa, não é? De uma verdade falsa. Pronto. E é ela que me dá a noção da minha própria interpretação de uma forma criativa e expressiva, nada mais. E sobre a informação. Pronto, acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque senão, se me fosse vingar, não é, do mundo que está mal e que as coisas estão mal e não sei o quê, pronto, então para isso mais valia matar tudo. Mais valia eu nem existir, não é? E nem o mundo existir, porque isso não tinha sentido. E, portanto, nós devemos entender que o exercício de atenção, por vezes, quando até as expressões são raivosas e são sentidas de uma forma extremamente agressiva, nós devemos saber separar-nos delas para conseguirmos viver sem elas. Ou então viver com elas, mas sem abraçar essa mesma expressão. E pronto, no fundo, o sino está a tocar, ou já tocou. Isso significa que há rotinas que continuaram a ser feitas, que permitem uma certa atenção. Portanto, e a atenção traz automaticamente informação. Portanto, eu quando ouvi um sino, sei que é de uma igreja, e nada mais, não é? Portanto, é uma questão de atenção. E pronto, e no fundo os vários exercícios de atenção que qualquer pessoa pode desenvolver ao longo do tempo e do universo podem ser imensas. Umas podem ser extremamente poderosas, outras podem ser extremamente belíssimas, não é? Outras podem ser extremamente destruidoras, não é? Mas repare-se que nós, tudo o que temos proveio de uma transformação, não é? Que de algum modo, de uma forma criativa se juntou e que se transformou noutra coisa qualquer, não é? E que no fundo existe quase estas nossas noções, que vão ao encontro da aproximação de outras pessoas que descreveram o mesmo, não é? Para entendermos o quão comum a nossa interpretação criativa pode ser quanto à forma como nós próprios sentimos o universo espiritual e orgânico que vivemos, não é? Que é, antes de tudo, uma forma, pronto, vou considerá-la respeitosa, não é? Quanto ao nosso próprio ser, e todos os outros seres, não é? De condição. Portanto, nós sabemos que o cão vai atrás do gato porque o cão prestou atenção a tudo que estava à sua volta. E claro, pronto, há ali qualquer coisa com o gato e ele foi atrás do gato. Pronto. O gato fugiu, claro. Só se não tivesse grande hipótese é que tinha que o enfrentar. Mas, de qualquer modo, tudo deve-se a questões de atenção. E a nossa intenção, muitas vezes de atenção, é sentida pelos outros
E isto, pronto, de algum modo, eu percebo, pronto, de algum modo sou uma grande besta, não é? Mas, por ter passado a minha... Pronto, também, pronto, um bocado aquela coisa. Mas passei toda a minha vida a pensar nesta questão do meu próprio ser em comparação com a realidade que tive, que não escolhi, não é? Não escolhi nada. Não. Mas tudo está a produzir-se, não é? Eu precisei de responder à informação que me foi entregue. E nada mais, não é? Nós devemos entender que a opinião dos outros e a sensação dos outros não é propriamente importante para nós dar atenção. E quando nos desagrada, o que devemos é simplesmente pôr de lado a nossa atenção disso, porque ela vai continuar a existir. Caso prestemos atenção. Há um vídeo ali atrás que eu faço, não é? Prestar atenção, não prestar atenção. Ser ou não ser. Quem é que é? Quem tem expressão de ser é quem prestou atenção. Não é só isso. Portanto, quem participa em qualquer coisa, na relação informativa daquilo que está a acontecer, está a acontecer porque prestou atenção. Nada mais. Senão, não o incluía, porque não está a prestar atenção. Há exercícios bastante interessantes em algumas culturas, que têm quase como uma espécie de preparações, não é? Que são físicas e ao mesmo tempo psíquicas. Mas não é nada de extravagante, sendo que por vezes podemos pôr aquelas coisas tipo das drogas e afim. Mas pronto, será uma coisa muito mais intensa, não é? Mas o entendimento é o mesmo, se nós formos mais ou menos se entendermos a nossa própria condição. Porque realmente eu próprio, em toda a minha vida, tive sinais de ressonância, de interpretações que poderemos considerar místicas. Porquê? Porque elas são, incluindo só a mim, e foi uma criação do meu potencial cerebral na interpretação do meu sinal corporal, não é? E, portanto, são simplesmente criações. Não há assim muito para dizer, não é? Acho que já está pronto, vai chover, acho que nos próximos dias vai chover, dizem. Mas aqui é sempre incerto. Dizem que sim, depois não é. O tempo, não é? Até o próprio tempo. Todas as pessoas, nós conduzimos muito pelas informações que nos vão dando, em que, segundo eu, será mais ou menos credível a própria informação. Mas o caso é que, na verdade, o mais credível vem das pessoas que às vezes estão numa área assim, que entendem mais ou menos pela própria experiência se vai haver trovoada ou se vai chover ou assim. E é interessante que, por vezes, nas cidades e afins, é anunciado qualquer coisa, mas aquilo não acontece. Às vezes, né? Porque aquilo está relacionado com probabilidades. Quando passa um furacão, a probabilidade é a nossa atenção unicamente e pronto, e comunicarmos para onde é que está a ir e não, porque não temos qualquer capacidade de mudar isso. Portanto, temos de aceitar e pronto, já que estamos a prestar atenção, porque afinal de contas até pode ser perigoso para nós ou não, não é? Nós devemos prestar atenção, mas pronto, não abraçar aquilo, não é? Não vamos. Portanto, convém que haja uma espécie de simplicidade minimal sobre a nossa necessidade de encontrar coisas nossas nos outros.
que é interessante e que pode acontecer com tudo. Não deve acontecer porque faz parte dessa questão da atenção. As imensas coisas que acontecem de más e de boas neste mundo devem-se única e exclusivamente a pessoas que prestaram atenção a qualquer coisa que se calhar veio ao encontro da nossa capacidade de criar como algo, como resposta a tudo. E nós temos a capacidade de o fazer, porque essa é a nossa capacidade de seres humanos. Temos a capacidade de criar, porque somos processadores informativos. O próprio CPU, que inclui o resto do computador e um ecrã, que é, digamos assim, e umas colunas, portanto, que é o lado visual e o lado sonoro, da expressão de um ser que consegue responder a sinais nos quais nós já conhecemos um bocadinho deles. Porque as pessoas, nós somos constantes sinais, não é? Nós somos constantes sinais de sensações, de atenção, não é? E, portanto, é claro que entende-se que todos nós, e eu falo contra mim, muitas vezes eu não tenho uma própria noção. Eu tenho a noção, mas eu esqueço-me completamente, não é, da importância em que o próprio volume da voz não deve ser demasiado alto ou demasiado expressivo. Não é? E, portanto, mas isso faz parte de mim, eu não consigo controlar isso. Eu consigo mais ou menos, mas não muito, não é? Pronto, e eu poderia passar a vida a treinar isso, mas isso seria uma coisa também considerada por muita gente estúpida. Mas todas essas coisas estúpidas são, sem dúvida, exercícios de atenção que exercem uma certa disciplina em nós próprios para conseguirmos lidar, não é, com todas as irregularidades que existem no mundo e que, ainda por cima, são frutos de objetivação. E, portanto, isto, de algum modo, pronto, é complicado por causa desse, se nós não entendermos o próprio exercício que estamos a fazer ao prestar atenção. É só isso. E agora sim é que vai acabar o vídeo ou não? Eu vou deixar até 1 hora, eu gosto. Se é um vídeo grande, pronto. Nem por cima não está a chover, nem nada. Quando começar a chover, pronto. Vai-se tirar o coisa. O cão já encontrou um gato qualquer para ladrar para ele, não é? Porque ela adora ladrar para gatos, mas depois tipo não é para mordê-lo. Que é a coisa mais gira, mais mimalha de sempre. Que é a parte mais fixe, mais fofinha. E às vezes os gatos falam que não gostam, não é? Olha para isto. Está tudo a ver a mexer. E ele é curioso, não é? Que o cão está sempre a ladrar em cada movimento do gato. O gato só quer estar em paz, não é? Deixem o gato em paz. Eu como vou-me transformar num cão agora, não é? Vamos-me transformar num cão. E então, eu considero que, não é, o gato devia estar em paz. E tu fizeste muito bem, vieste para aqui, ter comigo, em vez de ficares ali a chatear. Pronto, a ladrar com o gato. Pronto. No fundo, porquê é que eu ladro com o gato? Eu ladro com o gato porque vê movimentos. E o movimento vem da atenção. Portanto, isso é uma questão puramente básica, não é? Que deveria ser, no fundo,
no fundo, educada, com alguma atenção, há imensas, como é que eu ia dizer, toneladas de sequências, não é? Que têm, digamos assim, estruturas base ou procedimentos básicos, ok? E pronto, eu sou um deles. Este, pronto, o ladrar para gatos. Procedimento básico para quando se vê um gato ladrar. Ir atrás deles e ladrar. Pronto. Que cena do caralho. Eu até me estou a sentir um bocadinho canino nesse sentido. Falando nisso, eu tenho uma música que é o inverso daquilo que eu disse um dia destes. Mas pronto, que tem todo o sentido do mundo. Que não tem sentido, no fundo, porque, na verdade, existe um quadro com cães, tipo numa cena de jogos, a fumar cigarros, e a curtir ali um quadro assim, não é? E portanto depois eu pensei, pronto, e os gatos estariam a dançar, não é? E entretanto, pronto, mas na verdade, não é? Na realidade, os cães é que gostam de dançar. Os gatos normalmente gostam de observar. E portanto, pronto, eles estão à procura de pequenas coisas que, pronto, mas eles são muito mais objetivos na sua própria procura, não é? O gato tem é muito mais específico na sua procura, no seu objetivo, não é? Ele não se dispersa com qualquer coisa, enquanto que o cão dispersa-se com qualquer coisa, não é? Qualquer coisa pode ser extremamente interessante. O gato não vai cheirando, mas sabe mais ou menos por onde vai. Isto já é especular sobre uma diferença que não existe, não é? E que todos os seres vivos, racionais ou irracionais, fazem como estimulação corporal de vida, como reação própria de vida, que nós lhe chamamos vida, não é? Porque ela tem movimento. É por isso que nós dizemos que as coisas não têm vida, porque elas não têm movimento, não têm expressão de vida. E, portanto, de algum modo é interessante entender que tudo pode ter expressão de vida através da nossa própria intenção. E, portanto, o que precisa simplesmente é o exercício, é? O exercício de atenção é que deve estar associado, é? À nossa capacidade de leitura. Mais nada. Mas a nossa capacidade de leitura é só a nossa capacidade de leitura que pode estar associada a sensações semelhantes por uma simples razão. Porque nós somos, e todos os povos são, a emoção da sua própria expressão no tempo. E, portanto, as próprias condições humanas que foram se permitindo à atenção, não é? Portanto, como é que eu ia dizer? É uma questão extremamente importante entender que a profundidade e, portanto, o abraçar a profundidade de algo pode ser extremamente mau. Okay? Porque, primeiramente, se nos abstraímos de todo o resto, e segundo, pronto, porque escolhemos uma única só coisa para nos dedicar. Isso limita-nos também, não é, no fundo. E, portanto, nós devemos entender simplesmente que até a minha própria licença eterna, que todos vós estão incluídos e incluídas, né, no fundo, que representa de algum modo o caracol cerebral, que é um caracol que passa a vida a tentar perceber onde
onde é que raio está, o que é que está aqui a fazer e não sei o quê. E, no fundo, somos todos nós caracóis cerebrais também, não é? Porque às vezes fazemos coisas meio estupidinhas, outras coisas belíssimas, não sei o quê, não é? E, portanto, nós devemos entender que as expressões são procuras que querem saber se essas perguntas correspondem na realidade, não é? E, portanto, é a nossa procura de verdade sobre o nosso próprio entendimento, que é individual, mas poderá estar nos outros por condição, não é? Simplesmente por condição de expressão ou não expressão. E, portanto, no fundo, não é? Se formos a tentar perceber o que será, um bom trabalho, se quisermos assim dizer, em qualquer área, não é? Um bom trabalho na representação da formulação do próprio trabalho, não é? Por vezes poderá parecer-nos que tudo foi extremamente simples, extremamente orgânico, e portanto só essa orgânica tem muito tempo de mestria sobre uma prática que lá está, que torna-se orgânica porque a própria repetição está associada a essa intenção. E portanto, se nós soubermos os limites dessa condição informativa, não é? Que nós devemos ou não prestar atenção, as coisas tornam-se mais fáceis para todos, não é? Passar o exercício de atenção sobre qualquer coisa que nós prestamos atenção. E, portanto, a questão é só essa. Não é? Portanto, no fundo, se nós quiséssemos assim dizer, e eu se quiser assim dizer, o que eu posso dizer é que a própria expressão corporal e vocal de qualquer mulher, ou de quase todas as mulheres do mundo, são-me agradáveis. E na comparação de ouvir um homem ou olhar para um homem qualquer. Okay? Portanto, eu tenho a noção que mesmo que haja homens que vejo e que falo, a expressão visual, muitas vezes, e portanto, sonora, continua a ser muito mais agradável ouvir de uma mulher. Okay? Mas, lá está. Isto são questões da própria sensibilidade natural. Portanto, da própria orgânica do nosso ser. Do ser que se sente. É uma coisa normal, irregular, e que não deve ter objetivação de expressão da sua irregularidade no tempo, porque não tem assim tanta importância, digo eu. Em princípio, nada destas coisas que eu digo e não sei o quê devem ter nenhuma importância. Mas pronto, eu penso que estou no paraíso, que Deus me deu uma chaga, pronto, Deus só pode expressar-se com expressões, não é? Que parecem grafites, no fundo, não é? Que são os caracteres chineses. Aquilo são expressões que são emoções, portanto, tem que haver uma certa abstração para ler aquilo, que senão, pronto, às vezes não dá para entender a relação. Mas também, pronto, nós temos caracteres que não são relação. As palavras não são uma relação visual da expressão que estamos a pronunciar ou verbalizar, não é? Portanto, temos que entender que a origem, portanto, a expressão
não é a origem. Não é? E isto é um exercício que nós devemos entender e que, portanto, uma coisa é a expressão, outra coisa é a origem. Okay? Até quando nasce a água nasce da não água. Okay? A não água transforma-se em água. Portanto, é importante entender, não é? Que existe uma relação de transformação em tudo. Não é? E convém entender também os próprios ciclos e os próprios limites dos mesmos. E, portanto, quanto mais formos, mais interação na realidade temos. Porque, na realidade, isto é magia. Há uma certa magia na produção de qualquer coisa que tenhamos atenção a alcançar. E pronto, e é só isso. Há uma probabilidade grande de isto acontecer. Não por minha decisão, mas, quiçá, pela vossa atenção. Porque eu, como vocês podem ver, eu estou sozinho num jardim. E pronto. E não há nada, não é, de errado em estar a falar comigo e filmar-me a mim próprio. Podemos considerar que, pronto, existe um problema qualquer na minha capacidade de falar com estas coisas, portanto, de pôr várias pessoas a ouvir-me mais de 50 minutos sem responderem, portanto, em silêncio, e eu a dissertar o que me apetecer, o que me apetece, no fundo. Não é? E o que me apetece, no fundo, tem a ver com esta minha necessidade de tentar-vos explicar. E aqui há a cidade do Porto, e Gaia, etc. Okay? E por ali fora, e por aí, o mundo inteiro. Okay? Isto é Worldwide Target. Okay? Que o sentimento e as emoções, okay? Viver as emoções intensamente, que é chamado o amor no seu exponencial máximo, não é? Que deverá acontecer em alguns momentos. É uma loucura. É uma loucura. E por vezes não é propriamente positivo. Pronto. De resto, o que eu posso dizer é que devemos saber prestar atenção ao que é realmente necessário, saber nos abstrair do que realmente é desnecessário e, antes de tudo, perceber inteiramente que, mais uma vez, somos potenciais de criação de tudo e mais alguma coisa que nos apetecer em qualquer momento. O mundo é o que é, porque milhares focaram atenção em coisas que outros focaram atenção e assim sucessivamente. E pronto, e o mundo que está atualmente a acontecer é isso. Isso deve-se a muito conhecimento, a milhares e milhares de fragmentos que compõem estruturas orgânicas e portanto, experiências, não é, extremamente ricas em variedíssimos níveis, não é, de conhecimento, não é, da realidade. E, portanto, imensas outras coisas que, de alguma forma, podem ser consideradas erróneas, não é, ou certas, porque elas devem-se a uma questão pura de atenção. E, portanto, eu creio que o pessoal aqui em Portugal e no Porto, às vezes parece que procuram uma espécie de... Não procuram, portanto, também creio que não. Mas nós vivemos muito intensamente as sensações, as emoções e aquilo que somos. Não é?
E, portanto, o ser ou não ser é portanto, prestar atenção ou não prestar atenção. E eu creio que, lá está, nós devemos saber prestar atenção àquilo que nos realmente, no que é nosso, no fundo, não é? Nas questões que nos unem como lembrança e memória, não é? Agora, percebermos que lá está, as irregularidades estão associadas a coisas, a experiências de outros que vão tentando aprender alguma coisa, mesmo que por vezes parece que não aprenderam nada. E, portanto, o que significa que, de algum modo, as próprias experiências de quem não aparece, de quem não parece que tenha aprendido alguma coisa, por vezes o podemos considerar que foram demasiado intensas ou que foram demasiado supérfluas, não é? E, portanto, até a própria medida da experiência deve ser mais ou menos equilibrada e balanceada e, portanto, com algum efeito suave na sua própria experiência. Contudo, por vezes, a expressão da mesma pode ser completamente inversa, não é? E, portanto, é curioso que a atenção e o poder de atenção e abstração, porque a abstração é um poder de atenção sobre a abstração da atenção, portanto, é simplesmente um exercício, não é? De autocomparação, em que autocompara tudo, seja lá o que for, para entender. E é assim que nós entendemos o mundo. Entendemos o mundo via a forma como prestamos atenção ao mundo. Não sei. Eu gostava que todos os negócios, sejam eles quais fossem, bem, pelo menos aqueles que dependem da decisão de cada um, fossem eticamente legais, não é? Portanto, moralmente legais, não é? Porque lá está, o meu direito a eutanásia vai ao encontro desse direito, o meu direito de escolher entre viver e morrer, mesmo consciente da minha condição, não é? E, portanto, pois há quem se droga, mas, por exemplo, não para encontrar a morte, mas para encontrar sensações, não é? E são as sensações que nos traduzem conhecimento e todas essas novas memórias que vão acontecendo, não é? Que nos vão transformando como seres, a nos tornarmos talvez melhores, não é? Pelo menos cada um de nós acredita que sim, não é? Pois é a nossa única condição de tentar perceber que as coisas são mais ou menos coerentes na sua própria expressão, não é? Agora vocês deixaram-me de ver, não é? Sentiram o efeito do tempo e o dia a acabar. Foi fixe. 1 hora a acontecer e um vídeo a acabar. Parece-me bem. Pronto, espero que todos vós, sejam lá quem vocês forem, entendam que a vida que expressa atenção em todo o resto que não é nós próprios, ou algo que, no fundo, não acrescente algo de útil para o outro, é sempre errado e mau. Sempre. De resto, o resto está tudo bem. Porque a tentativa de objetivação dos outros é sempre e sempre será má. Porque nós vamos acreditar cada vez mais que aquilo é, sendo que é porque nós queremos que seja. É ou não é? Ser ou não ser? É a nossa decisão de que se é ou não é. É a nossa decisão de querer ou não ser. De querer ou não querer. E, portanto, isto é uma boa lição para meninos, não é? Para crianças de 2 aninhos ou 3, vá, naquele sentido de perceber mais ou menos e questionar algumas questões importantes na vida, não é? Na natureza. De resto, quanto ao resto, eu não sei. E por isso é que eu não falo.